Eventos é mais uma área que muita gente quer investir. Por isso nós trouxemos aqui para conversar com a gente uma empreendedora do setor, que é a Ariane de Sá, ela é CEO da SDA Eventos. Vai contar para a gente essas dificuldades e também dar algumas dicas. Ariane, obrigado por ter vindo. Muito obrigada a vocês. Primeira curiosidade, a Ariane é uma empreendedora que está grávida. Como é que é isso, conciliar essa loucura com a gravidez? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que a gravidez foi um desafio, assim, na minha vida, porque eu nunca pensei em ser mãe. E quando aconteceu, eu acho que eu estava no auge da minha empresa, eu tinha acabado de separar de uma sociedade. Então eu tive que viver todos os desafios de uma empresa nova, né? Porque querendo ou não, quando a gente separa a sociedade, a gente começa do zero. E foi muito bom, assim. Eu digo que eu acho que se eu não estivesse grávida, eu não chegaria onde eu cheguei e onde eu estou hoje, graças a Deus. Então vamos contar essa história? Como é que essa história começa? Como é que você entra no setor de eventos? O que você fazia antes? Olha, eu iniciei no setor de eventos com 18 anos, né? Sou formada em publicidade e propaganda. Ontem, hoje eu tenho 32. Eu sou formada em publicidade e propaganda e relações públicas. Sou pós-graduada em gestão de eventos e agora estou finalizando uma pós-graduação em gestão de pessoas na FAAP. E quando eu iniciei esse ramo, eu entrei como estagiária numa agência, como atendimento. Esse era um mundo novo, né? Eu tinha 18 anos, já tinha uma experiência de trabalho, mas trabalhava com recreação infantil. Tinha feito assim alguma coisa. Exatamente, início de carreira. Mas não conhecia esse mundo, né? E aí eu entrei nesse desafio e muito interessante que o meu primeiro cliente como estagiária foi a maior empresa de software do mundo, que é a TOTUS. E aí a gente fazia poucos eventos pequenos lá dentro, mas foi assim um desafio muito interessante porque eu já entrei de cara estagiária numa empresa gigante. E foi assim, muito bacana para mim, eu aprendi muito lá dentro. E essa empresa eu fiquei como estagiária por 1 ano. E depois de 1 ano, era uma empresa pequena, familiar. Eu fui convidada para ser sócia dela, com 19 anos de idade. E eu virei sócia. E aí a gente foi crescendo, fui conquistando outros clientes. E aí foi onde tudo iniciou a minha experiência com eventos. Por que você acha que isso aconteceu? Não foi só sorte você ser convidada para ser sócia aos 19 anos. O que você acha que fez a diferença ali para chamar a atenção dos donos da empresa? Eu sou uma pessoa muito comercial. E o que faltava na agência na época, quando eu entrei, era justamente um comercial. E eu conseguia atender exatamente a demanda deles no momento que eles estavam precisando. Então, todos os clientes ali, eles estavam estagnados nos contratos. E quando eu entrei em 1 ano de empresa, eu consegui aumentar esses produtos. Então, vou dar um exemplo da TOTUS. A gente atendia um departamento da TOTUS. Em 1 ano, a gente passou a atender 6. Então, isso foi fazendo com que os sócios falassem, peraí, deixa eu ver, essa menina aqui é expert, vamos colocar ela na operação que vai dar certo. E deu super certo, assim, fiquei nessa gestão da torre, chamava Torre Eventos, por 3 anos. Você já se sentiu uma pessoa comercial, com esse perfil comercial? Desde Ou você se descobriu lá? Desde os meus 5 anos de idade. Por quê? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fazia alguns desenhos e eu vendia no prédio, saía vendendo no meu prédio. E minha mãe sempre falava, essa menina é uma coisa de louco, né? E eu saía batendo nas portas, vendendo os desenhos. Sempre fui uma criança que eu sempre controlei, junto com a minha mãe, toda a situação financeira da casa. Pode até parecer brincadeira, 5 anos de idade, controlar a situação financeira. Sim, sempre sentava com a minha mãe e falava, mãe, olha, o dinheiro é assim, vamos agir dessa maneira. Uau! Então, eu acho que isso vem desde pequena mesmo. Uau! Muito bem, aí você se torna sócia, isso dá certo, a empresa cresce e você segue com eles. Então, depois de 3 anos, era uma empresa familiar, como eu te disse, e eles acabaram terminando o relacionamento. Nessa que terminaram o relacionamento... Era um marido e mulher? Marido e mulher. Nessa que terminaram o relacionamento, acabei ficando em cima do muro. E aí, um dos nossos clientes, que é o KLB, né, a banda KLB, ele entrou como deputado estadual na Assembleia Legislativa. E nisso, quando ele entrou, ele me convidou para trabalhar e cuidar de toda a gestão de marketing e eventos dele. E eu aceitei o desafio. E aí eu tinha mais ou menos 21 para 22 anos. Entrei no desafio do mundo político.
Fui trabalhar na Assembleia Legislativa de São Que é Paulo. totalmente diferente. Totalmente diferente. Trabalhava num ramo de eventos, entretenimento, eventos corporativos e fui trabalhar com eventos públicos. Então, eu fazia todo tipo de evento do Leandro dentro da Assembleia. Ele ficou na gestão por 2 anos e aí nesses 2 anos eu fiquei com ele. Quando ele saiu, eu fui convidada para trabalhar no cerimonial da Assembleia Legislativa. Certo. E aí foi um grande desafio maior ainda, né? Isso foi em que época, mais ou menos? Isso eu tinha, quando o Leandro perdeu, eu tinha 23 anos. 23 anos. 23 anos. E aí com 23 para 24, eu entrei Você já estava formada aí já? Já estava formada. E aí nisso, eu me formei em Publicidade e Propaganda e gerou o interesse de fazer Relações Públicas. E aí foi por isso que eu entrei na Faculdade de Relações Públicas. Me dei uma faculdade na outra. Me formei e já iniciei uma outra. E aí trabalhei no cerimonial da Assembleia, realizando diversos eventos. Aí eu não trabalhava só para um político, eu trabalhava para 93 políticos, E né? congelou o Deputados. seu viés comercial, né? Total, porque muda, né? Mas assim, era uma área que eu gostava muito, né? Eventos, quem tem a paixão por eventos, trabalha com amor. É uma coisa assim maluca. E eu digo isso muito para os meus funcionários hoje. Para trabalhar com isso tem que gostar muito, porque dá muito trabalho, muito trabalho. Mas aí foi um desafio grande na minha vida. E emoção, né? Muita emoção, muita emoção. Mas eu sou uma pessoa que, assim, exatamente o que você acabou de falar. Eu entrei nesse mundo, mas eu queria um desafio a mais, né? Eu sentia falta dessa parte comercial. E aí apareceu um cliente na minha vida, que era um ex-cliente da Torre Eventos, que chama Eduardo Cristóforo, que ele é proprietário e dono da empresa chamada Promoção Eventos. E ele me chamou e falou, vem cá, eu tô vendo que você tá na área política, mas eu tenho uma casa noturna chamada Overnight e eu quero que você toque a parte comercial da minha casa, na parte de eventos. E eu falei, meu Deus, que desafio, né? Porque hoje eu tô na área política, mas o meu horário era muito flexível, eu trabalhava das 6 da manhã. É uma casa conhecida na Zona Leste de São Paulo, não é isso? Era uma casa conhecida na Moca, né? Isso. Na época, a unidade dele era na Vila Olímpia, era uma unidade nova, que trouxe o label, a Overnight da Moca fechou, se eu não me engano, quando eu nasci, em 1990, enfim. E era uma unidade nova que tinha pegado o label e montou ali na Vila Olímpia. E ele me botou esse desafio aí no meu colo. Eu falei, meu Deus, vamos lá, né? Vamos fazer acontecer. E aí foi que eu assumi a casa. Eu trabalhava na Assembleia das 6, 7 da manhã até meio-dia, 1 da tarde. Saía de lá, ia para o escritório tocar a operação da balada. Só que a balada, né? Termina... a gente trabalha de madrugada também. Sim. Então foram aí praticamente de 3 anos, mais ou menos, na minha vida, que eu praticamente virava. Quando tinha festa, sexta, sábado, às vezes festa corporativa era muito dia de semana. Então eu ficava na festa até 4 da manhã e já emendava, ia para a Assembleia, fazia os eventos políticos, às vezes dormia 2, 3 horas e aí foi por uns 3 anos da minha vida. O que você está contando é coincidente com muitas histórias que eu ouço aqui, já que a gente conta a história de empreendedor, que tem que trabalhar muito, não tem outro jeito. Não tem. Não tem. E eu vou te falar uma coisa, a questão não é só trabalhar, é você gostar do que você faz também. Porque você pode trabalhar muito, mas se você não tem um amor, você não cresce. E assim, eu consegui viver esses 3 anos trabalhando na parte política e no entretenimento, amando o que eu fazia. Às vezes eu dormia 2, 3 horas no carro, 1 hora no carro, mas eu acordava feliz e eu falava, vamos fazer acontecer. Às vezes eu dormia no carro. Às vezes eu saía da balada, pegava meu carro, parava no estacionamento da Assembleia, dormia 1 horinha e já ia para os eventos, para sessões solenes, para posse de deputado. Toda no estica, para receber autoridades. E era uma coisa muito diferente, né? Porque a Assembleia é muito formal, tem muito protocolo. E a balada, a festa é o oposto. Mas o conjunto fez eu ganhar a experiência que eu tenho hoje, graças a Deus. Quer dizer, as experiências diferentes somadas te levaram a poder ter essa coragem do empreender. Bom, aí esse tempo que você passa na casa noturna, mais na Assembleia, em algum momento se encerram ao mesmo tempo ou não? Assim, o que aconteceu? Chegou um momento da minha vida que eu vi que eu teria que escolher um ou outro. Não dava para eu continuar. Quando a gente é novo, tudo é desafio, mas chega um momento que não tem como você agarrar tudo. E aí eu parei e pensei, falei, meu Deus, será que eu largo a Assembleia? Será que eu largo a balada?
O Eduardo Cristóforo é um empresário que ele não tinha só a overnight. A overnight era algo muito pequeno dentro da operação dele. A maior operação dele é navios temáticos. Hoje a maior empresa de navios temáticos é a Promoação Eventos, que ele que é proprietário da empresa. E aí veio o desafio também de trabalhar com navios. Eu também fazia navios nesse meio tempo. E aí eu parei, pensei e sentei com ele, abri o jogo. Falei, Edu, tenho um amor, carinho, uma paixão por trabalhar aqui, mas eu preciso resolver minha vida. Ou eu continuo na Assembleia, tocando todos os eventos políticos, uma estabilidade e tudo mais, ou eu vou para esse mundo e me encaro aí na parte de eventos, porque assim, eu estava dando muito certo. Quando eu entrei na Overnight, que foi em 2015, ele tinha uma média de praticamente uns 15 eventos por ano. Estava começando, enfim. Passou 2016, eu fechei 40. 2017, eu fui para 80. 2018, eu fechei quase 200 eventos no ano. E aí veio a pandemia de 2019 para 2020, que 2019 eu também estava com uma prospecção aí de mais de 200, 300 eventos no ano. Então eu falei, peraí gente, eu amo comercial, eu amo eventos, meu jeito é largar a Assembleia e tocar essa operação. E aí foi esse desafio, eu larguei, virei diretora da Promoação, cuidando da operação tanto da balada, tanto dos eventos corporativos, quanto dos navios. E aí meu papel nos navios era cuidar de toda a parte de produção e também clientes em alto mar. Então, cliente de patrocínio, toda a parte de produção, enfim. E foi um desafio, assim, incrível na minha vida. Eu até brinco muito com isso, porque eu acho que, assim, quem faz evento em alto mar, faz qualquer evento no mundo, né? É mesmo? É mesmo, porque assim, a gente está no Você meio tá do no meio mar. do nada, né? Acontece evento e eventualidade o tempo inteiro, então a gente tem que se virar nos 30, né? Então, foi um desafio, aprendi demais, assim, foi incrível essa experiência na minha vida. Em 2021, agora, 22, desculpa, eu fiz a minha última temporada, que foram... Mas espera um pouquinho. Você pegou toda a fase da pandemia. Desculpa, vamos voltar para a pandemia. Nós vamos voltar no próximo bloco, Ariane, para você contar essa história de fazer evento ou de sobreviver com eventos em meio à pandemia. Você pensa que é fácil? Eu sei que tem muita gente querendo investir e empreender na área de eventos, mas você está entendendo aqui quais são as dificuldades, né? E a gente vai continuar falando disso no próximo bloco aqui do Gente que Faz. Até já! Empreender no setor de eventos, não é tão simples assim, e a Ariane de Sá está contando para a gente hoje como é que isso funciona e esse desafio. Estava lá na empresa que fazia eventos temáticos em navios, também casas noturnas, e aí vem a pandemia. Aí veio a pandemia. E aí? Foi um desafio muito grande. Primeiro que a gente estava numa temporada gigante, era uma das maiores temporadas da Promoação. E aí saber lidar com todos esses cancelamentos, explicar para o cliente e mostrar para ele, peraí, a gente não vai conseguir realizar seu evento por conta da pandemia, as pessoas não entendiam, né? Até porque naquele momento estava todo mundo passando por uma dificuldade, então o que eles mais queriam, a questão de eventos era a última opção, né? Então foi um desafio muito grande, assim, em relação aos navios, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. Inclusive, a gente conseguiu realizar uma temporada de navios em 2021, que ainda estava nessa questão da pandemia. Veio a vacina, a gente seguiu todos os protocolos necessários, inclusive a Anvisa, ela até proibiu, ela até limitou, na verdade, uma quantidade de pessoas para o embarque. E mesmo diante de tudo isso, a gente conseguiu viver esse desafio e realizar uma das temporadas mais lindas de navio em 2021. Foi uma loucura, mas foi com sucesso. Ou seja, outra característica de um empreendedor, um pouco de teimosia, não é? Exatamente. Enquanto todo mundo falava, vocês são loucos de insistir nisso, olha o que a gente está vivendo, a gente não desistiu do sonho, porque isso era um sonho, né? Isso, acho que você tocou num ponto, me perdoa te interromper, mas você tocou num ponto, quer dizer, vem a dificuldade, não importa, né? Vamos passar por cima, vamos em frente, porque muitas dificuldades virão na nossa vida. Exatamente. Então, vamos encará-las e vamos virar o jogo. Exatamente. E aí também, em paralelo, tem a empresa de eventos corporativos, que estava dentro do grupo da Promoação, que a gente teve que se virar, se reinventar
e trabalhar com os eventos online, né? Para mim foi um desafio muito grande, porque eu amo ter esse tete a tete, então ter que mandar kit, ter que fazer transmissão, assim, foi uma coisa de louco, mas foi aonde a gente mais cresceu na empresa. Muita gente conta que cresceu na pandemia, né? Eu acho que aquelas pessoas que não esperaram o mundo passar, mas foram atrás, foram exatamente as pessoas que fizeram a diferença na pandemia, né? A gente se reinventou, né? A gente reinventou. E aí, quando você decide sair e montar a sua empresa? Nesse meio tempo, a Promoação ela é muito focada em navios temáticos, né? Então, o know-how dela é 100% navios. Então, junto com os meus sócios, né, que a gente já tinha essa operação de eventos juntos, eu falei, gente, eu vou dividir essa operação e focar na parte de corporativo, porque é uma área maravilhosa e é onde eu tenho o maior know-how, né? Então, foi onde... E relacionamento. Em relacionamento, exatamente. Boa. Vamos falar de relacionamento. Network, o que significa network no seu negócio? É o coração. É o coração do negócio. Tem um diferencial que é assim, eu coloco a mão na massa. Eu preciso estar presente, eu acompanho do início ao fim, que eu acho que isso faz toda a diferença num evento. Sabe, a importância que você tem, o carinho, o zelo, em cada detalhe. E eu criei isso com meus clientes, então fiquei muito feliz nesse final do ano. Relacionamento de confiança. Exatamente. Isso foi no final de 2022? Foi agora, exatamente, foi no finalzinho do ano. Como é que foi esse começo? Você tem sócios ou não? Então, no final do ano eu ainda estava com a sociedade com os 2 donos da Promoação Eventos. Ah, você fez sociedade com o seu ex-patrão? Meu ex-patrão, exatamente. Eu entrei realizando os eventos na Overnight, como eu disse, e aí eu fui crescendo, e aí em um certo momento ele me sentou comigo e falou, vamos montar uma empresa, você tem que ser dona do seu próprio negócio e vamos fazer juntos. Então assim, foi muito, muito bacana, fiquei muito feliz. De novo, o pessoal te convidando para ser sócio. Exatamente, e deu muito certo. O que aconteceu é que no começo do ano, eu pretendia ser mamãe, né, sou casada, e o meu marido me colocou na parede e falou assim, olha, você tem a sua vida louca, você tem as suas prioridades, mas agora a gente vai pensar na nossa família e eu preciso que você dê uma desacelerada para a gente poder seguir nossa vida e crescer a família. E os navios, querendo ou não, é algo que me toma muito tempo. Então, eu sentei com os meus ex-sócios, né? E numa boa, amigavelmente, falei, gente, eu preciso agora seguir minha vida, da parte corporativa e crescer minha família. Não tem como eu ainda tentar cuidar de navio, cuidar de eventos. E foi tudo tranquilo e a gente acabou desfazendo a sociedade agora, no começo do ano. E aí foi que eu engravidei dia 10 de janeiro. Tô aqui, a Antonelinha tá pra nascer, 15 dias. 15 dias? 15 dias ela tá aí. Olha só, parabéns. Obrigada. E como é que tá sendo conciliar essa vida empreendedora com a gravidez? Então, Porque isso... é o caso de muitas das mulheres que nos assistem também, né? Olha, eu vou dar um exemplo de um case. Primeiro foi um desafio, assim, eu sou sozinha, né? E eu sou sozinha no aspecto de cabeça, estrutura, cliente, funcionário. Ah, o teu negócio é um eu negócio. É um eu negócio. Hoje eu tô com 30 funcionários, né? Ah, você tem uma estrutura. Mas quem é a cabeça do negócio, quem faz toda a gestão sou eu, né? Lógico. Mas, assim, foi muito bacana porque eu achei que ia ser muito difícil. E eu vou te falar, eu sou uma pessoa que eu sou um 320. Tanto que quando todo mundo me viu grávida, falou, meu Deus do céu. Não é 220, isso é 320. E eu senti que foi, assim, incrível. Por quê? A gravidez, ela fez com que me motivasse para eu fazer mais e mais e mais. E um case muito legal que eu gostaria de mencionar foi que no meio da minha gravidez, quando eu estava de 5 meses, eu resolvi entrar numa licitação da maior conferência municipal do Brasil da assistência social. E foi um desafio muito louco que todo mundo que eu comentei na época, meu marido, enfim, falou, você é maluca de entrar nesse desafio. E não foi que eu ganhei? Olha, parabéns. E aí a gente iniciou esse evento no mês retrasado. Eram 35 eventos envolvendo quase 15 mil pessoas,
toda a parte de infraestrutura, alimentação, comunicação, cenografia, gerando mais ou menos 2.000 empregos. Primeiro ponto que eu acho que assim, no final, quando acabou, que eu sentei e falei, meu Deus do céu, eu consegui. Você olhar para trás e você ver que você gerou 2.000 empregos, que você conseguiu realizar. O que eu estava fazendo ali era o sonho de muitas pessoas, eu estava realizando o sonho de muitas pessoas. Então, não tem nada mais gratificante do que isso. Então, foi assim, de verdade, acho que um dos maiores desafios desses 10 anos de eventos na minha vida. No mundo de eventos, um dos grandes problemas, eu imagino, seja a gestão de fornecedor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem quer empreender na área de eventos. Fornecedor é uma questão muito do que você falou também do elo, né? O elo que a gente cria com o cliente é o mesmo elo que a gente tem que criar com o fornecedor. A gente depende do fornecedor para a gente conseguir realizar diversos tipos de serviços. Hoje em dia, eu tenho muita coisa interna dentro da minha agência, porque eu já passei muita dor de cabeça, né? Então tem muita coisa que eu resolvi pegar para mim mesmo realizar, né? Contratar, enfim, investir. Mas nesse período que eu estou no meio, eu criei elos muito incríveis, que até são grandes amigos meus. Então, o que eu tento sempre, eu acho que assim, quem trabalha com esse ramo tem que ter esses elos fiéis, é importantíssimo, mas criar novos elos também, até por conta do crescimento, né? Que a partir do momento que a gente tem 10 eventos num dia, 5 eventos, enfim, a gente precisa ter vários fornecedores para conseguir nos atender. E também, às vezes, esse fornecedor, ele não tem a data, ele não consegue te atender, então você tem que sempre ter o plano B para poder conseguir atender essa demanda. Mas é fundamental esse elo e essa confiança, porque a partir do momento que você perde isso, fica muito complicado aí o desafio. Curiosidade pra gente aqui, já deu errado alguma vez? Muitas vezes. É mesmo? Muitas vezes, mas assim, como eu falei, evento é eventualidade, né? E nós, desse ramo, a gente tem que se virar nos 30. Se a gente não se vira nos 30, as coisas não acontecem. Posso dar Por favor. Um exemplo? Eu fui fazer um evento no Rio, na pandemia. Era uma das maiores empresas que eu atendia na época, chamada Infracommerce. Eles estavam abrindo IPO na Bolsa de Valores e eles iam fazer a comemoração desse evento. E aí era a transmissão do show do Mumuzinho, ele é do Rio, e eu fui até lá, criei toda a estrutura para fazer essa transmissão para esse público. Eram 3.000 funcionários, né, que estavam ali online para assistir esse show. E aí na hora que eu cheguei, fechei todos os fornecedores, deixei tudo certo, recebi o artista, foi assim, tudo sob controle. A internet caiu, internet dedicada. Só que ela caiu faltando 15 minutos para começar a transmissão. Eu entrei em desespero, porque eu falei assim, meu Deus, são 3.000 pessoas que estão esperando esse show, que estão esperando, e tudo tinha uma historinha que ia acontecer, enfim. Eu falei, eu preciso resolver. Aí era um estúdio que eu aluguei, né, com uma estrutura e tudo mais. Eu comecei a correr no meio do Rio de Janeiro, vendo lugares próximos. E aí eu consegui, no mesmo complexo, era um salão, que era tipo uma academia, que eles faziam transmissão também, tipo de zumba, sabe? Como estava nesse meio, por conta da pandemia, estava todo mundo se reinventando e fazendo alguns tipos de transmissão. E aí eu entrei lá e falei, quando eu vi que tinha estrutura, quando eu vi que tinha cabo de internet, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu tô com uma transmissão para começar daqui 15 minutos, eu te imploro, se eu conseguir trazer o cenário para cá, me fala o valor, a gente consegue fazer? Ele falou, mas o que você precisa? Eu falei, olha, eu tenho esse material, vou demorar para montar, tipo, sei lá, 15, 20 minutos, e o tempo da live vai ser mais ou menos 1 hora. Aí, enfim, naquela calmaria eu consegui convencer, corri lá pro estúdio, falei, gente, corre e vamos montar a estrutura toda aqui do lado. Consegui, a gente fez o teste de internet, falei com o cliente, falei, olha, a gente teve um problema aqui na internet, vou precisar atrasar 15 minutinhos. Enfim, entramos no ar, improviso. Deu tudo certo. Teve um momento ou outro que a internet deu uma oscilada, mas nada que atrapalhou o evento, foi um sucesso, graças a Deus. Tem que improvisar. São as lições aqui, as dicas, as mensagens que a Ariane de Sá
CEO da SDA Eventos, nos deu hoje no Gente que Faz, falando sobre esse mercado, um mercado tão procurado pelos empreendedores. Muito obrigado. Eu que agradeço. E parabéns, muito sucesso. Obrigada. Obrigada. O Gente que Faz volta na semana que vem. Até lá.